controles de acesso dos ativos, vamos falar CLA e OLA. Hoje vamos contar a história não contada do GLPI. Fala, gurizada, tranquilo? Eu conheci o GLPI mais ou menos no meados de 2012, na versão 0.83. E imagina só, desde que ele foi lançado lá em 2003, o GLPI cresceu e ele evoluiu muito. Mas o que significa GLPI? Nós sabemos que o GLPI é um software incrível e completou 20 anos em 2023. O GLPI, na verdade, ele é eu não sei se o meu francês está muito bom, mas Gestionnaire Libre Parc Informatique. Acho que é assim que se pronuncia. E é traduzido para o português ou do inglês, gerenciamento gratuito de ativos de TI. Ele foi criado para rastrear inventários e otimizar o processo de gerenciamento de serviços de informática. Então tudo começou quando uma equipe de desenvolvedores franceses da IDEPNet, liderada por Jim McDonald, Jolien Doble e Basile Lebeau, começaram a trabalhar num projeto para criar uma solução de código aberto para gerenciar ativos de TI. E a principal motivação deles partiu de Basile, quando ele foi solicitado pela organização onde ele trabalhava a implementação e a solução de gerenciamento de TI. Pesquisando projetos de código aberto existente na época, ele basicamente encontrou um projeto promissor chamado IRMA. E, no entanto, Christian Bauer, o mantenedor do IRMA, informou a Basile que não haveria mais trabalho no projeto, ou seja, não teria mais atualização nesse projeto. Então, Basile pegou o código-fonte do IRMA e começou a modificar para entender as necessidades do seu empregador. Inicialmente, ele foi direcionado para pequenas e médias empresas lá na França. Nos primeiros anos de crescimento dele, ele era muito básico. Então, no começo, ele foi muito básico, rastreando apenas inventários de reservas de equipamento, mas o pessoal não parou por aí. E aí, com o tempo, o GLPI cresceu e ganhou novos recursos. Até o suporte para dispositivos novos. A comunidade em torno do GLPI só aumentava em todo o mundo, contribuindo para deixar o software cada vez melhor. Ele foi desenvolvido em PHP, uma linguagem popular de desenvolvimento web, e MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados e de código aberto amplamente utilizado, facilitando a implementação e personalização para diferentes organizações, o que facilitava bastante, já que o PHP é uma linguagem muito fácil, na época principalmente. Então foi onde eu mesmo comecei a trabalhar com o GLPI, exatamente por causa que ele era desenvolvido em PHP, Então, com essa expansão de recursos, mas seus recursos e flexibilidade rapidamente chamaram a atenção de diversas empresas pelo mundo. O software ganhou suporte para módulos e plugins adicionais que ampliaram a sua funcionalidade. Com a capacidade de gerenciar a impressora, consumir contratos, esses acréscimos tornaram o GLPI mais versátil e adequado para uma ampla gama de organizações de pequenas empresas, até empreendimentos, e até grandes empreendimentos. Então, em 2012, a grande atualização foi lançada com o GLPI 0.83, que foi a versão onde eu conheci o GLPI, exatamente nesse ano de 2012. E aí eu fiz a primeira implementação dele, onde a documentação não tinha tanta documentação assim, e foi onde eu comecei a implementar o GLPI. E ele introduziu uma interface usuário renovada com vários recursos de navegação e pesquisa. Então essa atualização também adicionou suporte para dispositivos móveis, facilitando o acesso dos usuários. Então a gente conseguia já acessar aí para smartphones e tablets também. Em julho de 2015, a equipe da IDEPNet entregou a manutenção do GLPI à TechLib, garantindo atualização regular e suporte profissional para usuários. E não pararam por aí. Em 2020 eles lançaram a GLPI Network Cloud, uma versão baseada em nuvem, para facilitar ainda mais a vida das empresas. E eu não posso deixar de falar da versão 10 do GLPI, uma versão lançada em 22. Essa atualização trouxe interface de usuário mais moderna. Eles melhoraram a jeito de fazer pesquisa e até os inventários automáticos com os agentes. A gente utilizava o Fusion Inventory e nós passamos a utilizar o próprio agente do GLPI integrado dentro do seu próprio código. E eles também focaram bastante na segurança, e com autenticação em 2 fatores e outras medidas de proteção de dados. Se você ainda não conhece o GLPI, teremos uma live no dia 11 de março, às 20 horas, totalmente gratuita. Essa é a história não contada do GLPI.